Olá, sejam bem-vindos à aula de hoje. Eu sou a professora Carla Aiden, professora de Ciências. Vamos à leitura do nosso objeto de conhecimento? Aula 9, objeto de conhecimento, hereditariedade. Detalhamento, divisão celular e produção de gametas. Mitose. Vamos à nossa aula? Então, eu tenho uma pergunta para vocês. Você nasceu do tamanho que tem hoje? Acredito que sua resposta seja não, certo? Para chegar ao tamanho que você tem hoje, seu corpo precisou crescer e crescer muito. Esse crescimento só foi possível porque o corpo produz novas células a todo instante. Mas como isso acontece? Bom, basicamente, quando você era criança, os seus ossos longos, que estão ali localizados nas pernas, nos braços, regiões especiais estavam sempre se dividindo e formando novas células. E à medida que essas células iam se organizando, o osso foi se alongando e assim você aumentou de estatura. Esse processo de divisão celular é chamado de mitose e é justamente o tema da nossa aula de hoje. Mas antes de a gente falar da mitose propriamente dita, vamos conhecer aqui o material genético que é importante durante esse processo. Bom, o DNA, anote aí, o DNA é a molécula que carrega todas as informações genéticas de um ser vivo. Essas informações determinam as características e o funcionamento das nossas células. O DNA ele pode se apresentar de diferentes formas dentro do ciclo de vida de uma célula. E nós vamos ver aí que ele pode se apresentar na forma de cromatina. O que é a cromatina? É o conjunto de DNA associado a proteínas histonas. Ele tem uma estrutura mais desenrolada, permitindo que as informações do DNA sejam lidas e utilizadas pela célula para produzir proteína. Uma outra forma que o DNA pode se apresentar é na forma de cromossomo. É a forma condensada da cromatina. Enquanto a cromatina ela se apresenta de forma solta ali dentro do núcleo das células eucariontes, o cromossomo é uma forma mais condensada, é uma forma mais estruturada. E durante os processos da divisão celular, ele se torna visível. Nos seres humanos, as células humanas elas podem apresentar 46 cromossomos. O que é esses 46 cromossomos? Nós chamamos de cariótipo. Cada espécie tem um cariótipo próprio, com um número determinado de cromossomos. Nós podemos citar aqui os cachorros, que têm 78 cromossomos, algumas espécies de moscas que têm 8 cromossomos, ou o milho, que tem 20 cromossomos. Então, o cariótipo, esse conjunto de cromossomos aí, ele é característico para cada espécie. Os nossos cromossomos, os 46, que estão presentes nas células humanas, eles estão organizados aos pares, ou seja, 23 pares. Por que eles estão organizados aos pares? Porque 23 deles nós recebemos do pai e 23 da mãe. Quando lá na reprodução sexuada, que acontece na espécie humana, esses gametas, eles se encontram, ou seja, o ovócito mais o espermatozoide, cada um carregando 23 cromossomos, quando eles se juntam, eles vão formar aí o que nós chamamos de célula somática, ou uma célula que tem aí o total de material genético da espécie, com 46 cromossomos. Então, vamos olhar aqui a estrutura desse cromossomo. Bom, ele vai ter basicamente duas regiões. Essa região que se prolonga do seu centro, que nós chamamos de cromátide, tanto a superior quanto a inferior, e nós temos essa região central aqui chamada de centrômero. É importante nós conhecermos aí a estrutura do cromossomo, porque nós precisamos aí reconhecer o que acontece durante as fases da mitose, pois é justamente os cromossomos que serão transportados ali durante o processo de divisão celular. Mas antes de nós falarmos aí também da mitose, vamos conhecer uma outra fase da vida da célula chamada de intérfase. A célula ela apresenta durante o seu ciclo celular a intérfase, que é o período antes da célula começar a se dividir. Ela encontra-se neste processo de intérfase, fase do ciclo celular em que não ocorre divisão. Mas o que está acontecendo? O crescimento, o autometabolismo e a preparação para a divisão celular propriamente dita. Esse processo de intérfase ele tem aí 3 etapas. G1,
que é onde ocorre aí o crescimento celular e a síntese de proteínas. Então, imagina que G1 é o primeiro momento ali onde a célula está crescendo, como uma criança durante a sua infância. Então, a célula em G1 ela está se desenvolvendo, está com alto metabolismo. E depois ela passa para a fase S, né, que é onde ocorre justamente o que nos interessa neste momento, que é a duplicação do material genético, a duplicação do DNA. Isso é muito importante para que, ao final da mitose, que é justamente o processo que nós iremos abordar hoje, as células que vão se originar tenham igual número de material genético. E, finalmente, a célula chega em G2, que antecede aí o processo de divisão celular, onde ela já se preparou, já produziu organelas e outros componentes que serão necessários para a divisão celular em si. Então, depois de G2, tem início a mitose. Vamos conhecer aqui como acontece a duplicação dos cromossomos. Então, a duplicação dos cromossomos na intérfase é essencial para a informação genética, para que ela seja preservada e igualmente distribuída entre as células filhas. Observem na imagem que nós temos aqui esse par de cromossomos. Lembra que lá no início da aula eu disse para vocês que os cromossomos estão aos pares? Então, a gente tem o cromossomo verde e o cromossomo rosa. Esses cromossomos que estão aos pares, nós chamamos de cromossomos homólogos. Por quê? Eles vão determinar aí as mesmas características. Então, digamos que no cromossomo verde tenha um gene que determina a cor dos olhos. Lá no cromossomo rosa também haverá um gene que determinará a cor dos olhos. Por carregarem a mesma informação, nós chamamos eles de homólogos. Após o processo de duplicação lá na fase S da intérfase, o cromossomo ele passa a ter uma aparência de X. Por quê? Houve a duplicação do cromossomo. Então, aí a gente tem a formação, essa constituição do cromossomo. E assim como o verde foi duplicado, o seu homólogo também será duplicado. E nessa nova aparência que o cromossomo apresenta, nós teremos aí uma nova nomenclatura que vocês precisam se atentar, que é cromátides irmãs. As cromátides irmãs nada mais são do que a duplicação do cromossomo. Então, esse processo de duplicação é um passo preparatório fundamental antes da mitose começar. Então, vamos ver aqui um mapa mental que nos dá um quadro geral sobre a mitose. Mitose é um processo de divisão celular onde uma célula-mãe gera duas células filhas idênticas, ou seja, com o mesmo número de cromossomos da célula-mãe. Onde a mitose vai acontecer? Nas células somáticas. Quais são os objetivos da mitose? Ela vai ter o objetivo de crescimento do organismo, como nós vimos lá no início da nossa aula, de renovação tecidual, de reparação de tecidos lesionados. Quando você se machuca, células se perdem, células morrem. E as células que sobrevivem ali ao redor daquele machucado, elas vão passar para o processo de divisão celular para repor essas células mortas. A mitose também vai acontecer para a substituição de células velhas ou danificadas, como, por exemplo, nas nossas células sanguíneas, as hemácias. Elas são renovadas a cada 120 dias, não é? E quais são as características da mitose? A mitose ela vai sempre manter o número de cromossomos iguais. As células filhas são geneticamente idênticas entre elas e também com a célula-mãe, aquela que as originou. E o processo da mitose ele é contínuo e controlado. O que quer dizer isso? Lá no ciclo celular, na intérfase, na própria divisão celular, a célula ela tem pontos de checagem. O que é isso? Durante os seus processos, a célula vai verificando se tudo está certo, né? Se o DNA duplicou corretamente, se as proteínas necessárias foram produzidas. Se a célula verificar que tem algo de errado, ela passa a corrigir. Se ela não corrigir, ela vai promover um processo que nós chamamos de apoptose, que é a morte programada da célula, porque ela apresenta defeitos. Então, a mitose é esse processo contínuo de divisão, porém, ele tem aí esse controle para não gerar células com defeito. E as fases que compreendem a mitose são prófase, metáfase, anáfase e telófase. Portanto, agora que a gente tem um quadro geral da mitose, vamos, enfim, dividir para crescer. Agora que a célula completou sua fase de preparação, ela cresceu, ela produziu proteína, ela duplicou cuidadosamente seu material genético durante a intérfase, é chegada a hora de dividir.
entramos em um momento crítico do ciclo celular, em que a célula precisa garantir a distribuição precisa e igualitária do seu material genético para formar duas novas células idênticas. Nada aqui pode dar errado. A estabilidade genética do organismo depende disso. O que nós vamos ver a partir de agora é um processo altamente coordenado, controlado e também fascinante, onde os cromossomos eles se organizam, se alinham, se separam e, por fim, permitem a formação de duas novas células filhas idênticas. Então, vamos à primeira fase da mitose. Esta primeira fase ela é chamada de prófase e ela tem 4 eventos importantes. O primeiro deles é o início da condensação dos cromossomos. Os cromossomos lá no núcleo celular da célula eucarionte, eles vão estar num emaranhado, como se fosse... Você já soltou papagaio? Então, lá no papagaio, quando você está brincando, a linha ela fica toda solta pelo chão, né? E aí, o que acontece? Se você quiser transportar essa linha, se você não quiser danificar essa linha, você vai pegar de qualquer jeito ou você vai pegar um carretel e enrolar ela? Porque se você não enrolar ela, você pode causar um nó, você vai ter que cortar a sua linha, né? Então, é melhor ali organizar ela para fazer o seu transporte. Então, esse processo de condensação da célula é necessário para que o DNA seja transportado sem que ele seja danificado. Um outro evento da prófase é o desaparecimento do nucleolo. O nucleolo é uma região dentro do núcleo celular responsável pela produção de ribossomos, que é uma organela que vai sintetizar proteínas. Neste momento, o nucleolo não é necessário, então ele se desfaz. Um outro evento é a formação das fibras do fuso. O que é isso? Aqui na nossa imagem, vocês podem ver esses pontos amarelos que, na verdade, são organelas chamadas de centríolo. E, a partir delas, vão se formar microtúbulos que vão aqui se propagar pela célula. Esse processo é importante porque são justamente esses microtúbulos que vão formar essas fibras que vão segurar os cromossomos durante o processo de divisão celular. E o quarto evento seria a desintegração da membrana nuclear. Por que a membrana nuclear tem que se desfazer? Porque se ela não se desfazer, os microtúbulos não vão ter acesso aos cromossomos. E aí eles não vão conseguir fazer esse transporte desse material genético durante a divisão celular. Por isso, essa desintegração da membrana é tão importante. Então, vamos ver aí uma animação que mostra todo esse processo. Então, vocês vão observar no início a cromatina ainda toda solta dentro do núcleo e o início da condensação dos cromossomos. Nós vemos aí a formação dos microtúbulos e também observamos aí a desintegração da membrana nuclear. E assim nós temos o fim da primeira fase da mitose. Os cromossomos agora estão prontos, né, para serem transportados aí pelo citoplasma celular para que ocorra a divisão celular. Então, a segunda fase é a metáfase. Vamos ver aí o que ocorre nesta fase. Nesta fase, os cromossomos estão no ponto máximo de sua condensação. E agora sim, eles estão bem visíveis e eles são alinhados ao centro da célula e formando aquilo que nós chamamos de placa metafásica ou placa equatorial. E é esse alinhamento, como nós podemos observar na nossa imagem, que marca a metáfase, a formação da placa metafásica. Isso ocorre porque as fibras do fuso mitótico, que até então estavam fora do núcleo, entram nessa região e colocam-se em contato com os cromossomos. Para cada cromossomo, o microtúbulo do centríolo oposto se prende a uma das cromátides irmãs, e assim o cromossomo fica ancorado em ambos os centríolos. Portanto, vamos ver nossa animação sobre a metáfase. Na metáfase, o que nós podemos observar, de fato marcante, é justamente esse alinhamento dos cromossomos formando a placa metafásica. E assim termina esta fase da mitose e nós seguimos para a próxima, que é a anáfase. Na anáfase, nós temos uma menina malvada, porque a Ana, ela separa. Na anáfase, as cromátides irmãs serão separadas. Elas serão puxadas para os polos do fuso aos quais estão ligadas.
migrando para os polos opostos da célula, como nós podemos ver na nossa imagem. Então, essa separação ocorre devido ao encurtamento dos microtúbulos, das fibras do fuso mitótico que estão indo em direção aos polos opostos da célula. E vamos aqui observar a nossa animação também mostrando aí essa separação das cromátides irmãs durante a anáfase. E assim a gente encerra mais esta etapa e vamos para a próxima, que é a telófase. Essa é a fase final da divisão, onde os cromossomos chegam aos polos opostos da célula e começam a se descondensar. Percebam que na telófase vai acontecer os processos inversos lá da prófase. Aqui o cromossomo se descondensa, a membrana plasmática ela começa a se reconstituir juntamente com o nucleolo, né? Então a membrana nuclear se organiza ao redor de cada conjunto de cromossomos. A célula então se prepara para a citocinese, que é o último evento que vai promover aí a divisão das duas células filhas que se originaram durante este processo. Então, vamos observar aí mais uma animação que representa aí esta fase, onde nós vimos a separação das células filhas, terminando assim o processo da mitose. Percebam que as células filhas são idênticas entre si e idênticas à célula que a originou lá do princípio. Então, esse conjunto de cromossomos das células filhas são iguais entre si e também idênticos à célula-mãe, mostradas lá no início da nossa aula. Portanto, esse é o processo da divisão celular por mitose, que é um processo equacional, que vai gerar aí células filhas idênticas. Então, vamos ao quadro geral da mitose. Então, observem na imagem, que eu vou citar aqui os principais fatos. Na prófase, nós temos aí o início da condensação dos cromossomos. Na metáfase, a gente tem a formação da placa metafásica. Já na anáfase, a gente tem a separação das cromátides irmãs e na telófase, a gente tem a citocinese, que é a separação dessas células. Então, vamos agora ver um outro mapa mental que vai mostrar aí os locais de ocorrência da mitose. Então, a mitose ela vai ocorrer no crescimento do corpo humano, quando, por exemplo, crianças crescem e passam a ter ossos mais longos, os músculos vão se desenvolvendo e a pele vai se esticando. Então, a mitose ela permite que novas células sejam formadas, aumentando o número de células do corpo. Um outro exemplo é na cicatrização de ferimentos. Quando você se corta, por exemplo, e a pele se regenera, fechando aquele machucado. Então, as células da pele ao redor do ferimento se dividem por mitose para substituir as células danificadas ou perdidas. Um outro exemplo seria a renovação de tecidos. Então, a substituição das células da pele, a troca das células da mucosa intestinal, que se renovam a cada poucos dias, o crescimento das unhas e do cabelo. Então, nesses processos, o tecido ele está ali se renovando constantemente por mitose. E vale ressaltar aqui que a mitose ela sempre vai gerar células idênticas. Nós vamos citar aqui um outro exemplo, que é o crescimento dos fungos e das raízes das plantas. Uma raiz crescendo no solo ou o fungo se espalhando por um substrato. A mitose está ocorrendo ali nas regiões meristemáticas, né, das plantas, ou seja, nas pontas das raízes e do caule. E também vai acontecer mitose ali nas hifas dos fungos para que eles possam se desenvolver. Aqui a gente tem um último exemplo falando da reprodução assexuada de organismos simples. Neste tipo de situação, ocorre um processo de reprodução sexuada onde vai se originar organismos idênticos, mas não é totalmente idêntico à mitose, porque não existem todas as etapas desse processo, mas é semelhante. E agora nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é a relação da mitose com o câncer, quando o ciclo celular perde o controle. O que acontece? O câncer ele tem origem em alterações no funcionamento normal das células, especialmente no processo de divisão celular. Essas alterações geralmente começam com uma mutação do DNA, que podem ser causadas por diversos fatores e levam a um crescimento descontrolado das células. Eu falei lá no início da aula sobre os processos de checagem dentro da célula. Então, a célula vai fazer esse acompanhamento aí das suas atividades. Se der problema, ela tenta corrigir e se não tiver como corrigir, ela promove a morte programada da célula. Mas se esses processos não forem corrigidos e a célula
continuar se reproduzindo, é justamente essa geração de células com defeito que pode aí resultar na formação de um câncer. Então, quais são as principais etapas da origem do câncer? Primeiro, a mutação do DNA. A perda do controle da mitose, né, quando ela passa por processos aí que a célula apresenta defeito, mas ela continua aí se reproduzindo, essas células continuam partindo para a mitose, mas gerando células defeituosas. E isso vai gerar o quê? A formação de um tumor. Então, essas mutações, elas podem ser causadas por diferentes motivos. Vamos ver aqui alguns. A exposição a substâncias cancerígenas, como o uso de cigarro, o consumo de bebida alcoólica, a exposição a agrotóxico, entre outros. Uma outra questão, uma possível causa, seria o contato com o vírus, como o vírus do HPV, por exemplo. Esse vírus, inclusive no estado do Amazonas, ele é um dos responsáveis aí, né, pelo grande número de câncer no nosso estado. Por isso que é importante fazer o acompanhamento médico. Um outro fator aí que pode promover as mutações são os fatores hereditários, aqueles que nós herdamos dos nossos pais, que são passados de geração para geração. Um outro fator seria a radiação, quando nós somos expostos aí aos raios ultravioletas, como acontece no câncer de pele, né? Em excesso pode promover aí essas mutações que vão levar ao desenvolvimento do câncer de pele. E um outro motivo seriam erros aleatórios de replicação do DNA. Então, são vários os fatores que podem levar ao desenvolvimento do câncer. Vamos observar aqui alguns fatores relacionados à mitose. Perda do controle da mitose. A célula ela passa a se dividir sem parar, desrespeitando os sinais de pare, que normalmente existem ali no controle do ciclo celular. O controle da mitose é comprometido e formam-se aglomerados de células que não cumprem suas funções normalmente. A partir desse processo aí descontrolado da mitose, pode formar um tumor. Então, a formação do tumor acontece como? Essas células, elas continuam em crescimento descontrolado, formando um tumor, ou seja, uma massa de células anormais. Alguns tumores são benignos, mas outros podem se tornar malignos. E quando eles se tornam malignos, eles podem aí invadir tecidos vizinhos e se espalhar por todo o corpo. Isso vai resultar no que nós chamamos de metástase. Portanto, o câncer ele surge quando mutações no DNA desregulam o ciclo celular, levando aí uma divisão descontrolada das células que formam tumores e, em casos mais graves, invadem outros tecidos. Vamos observar aí as células, o comparativo entre células normais e células cancerígenas. Então, como distinguir entre células normais e células cancerígenas? As células normais, elas mantêm a homeostase. O que é a homeostase? É o equilíbrio do organismo. Independente dos fatores externos, o organismo vai tentar ali manter um equilíbrio, isso nós chamamos de homeostase. E também as células normais vão apresentar funções adequadas dentro dos seus tecidos, através de divisões controladas e saudáveis, gerando sempre células saudáveis. E as células cancerígenas? Elas exibem um crescimento descontrolado, uma divisão anormal, levando à formação de tumores. Portanto, nós podemos aí ver que há uma diferença entre essas células, as saudáveis e as normais, e elas estão aí associadas intimamente à mitose, que é esse processo aí de divisão que vai originar células idênticas. Então, quando a pessoa ela já apresenta câncer, existem aí tratamentos para essa doença. Então, vamos observar aqui que a medicina ela atua em diferentes frentes para combater o câncer. Primeira delas é a cirurgia, que é a remoção física do tumor para a eliminação direta daquela região, né, que foi afetada por esses processos aí que vão resultar no tumor. Uma outra medida seria a quimioterapia, que é o uso de substâncias químicas que vão aí destruir células que se dividem de forma rápida e descontrolada, para impedir o crescimento do câncer.
Uma outra medida seria a radioterapia, que é o uso de radiação para atingir e destruir células tumorais. E temos também aí a atuação na imunoterapia, que é a estimulação do sistema imunológico, que é aquele sistema programado para nos defender, que nós temos naturalmente, né? Então, na imunoterapia, você estimula o corpo a esse sistema imunológico a atacar essas células cancerígenas. Portanto, muitas dessas terapias, elas vão aí atingir células sadias, que se dividem rápido. Por isso que existem os efeitos colaterais, a queda de cabelo, o cansaço, dentre outros sintomas. Mas esse impacto nas células saudáveis, ele é necessário e ele é temporário e irreversível, já que essas células saudáveis conseguem se regenerar após o término do tratamento. Então, o que você acha aí que é mais importante? Curar o câncer ou aprender a preveni-lo antes de que ele apareça? Parece uma pergunta boba, mas é importante a gente ressaltar aí os cuidados com a nossa saúde, porque prevenir significa agir antes da doença aparecer, evitando fatores de risco, adotando hábitos saudáveis, fazendo exames regulares para detecção e alteração aí de algum problema que venha acontecer no seu organismo. E esse processo de você acompanhar a sua saúde, ter hábitos saudáveis, ele pode salvar a sua vida, porque se você vier a desenvolver a doença, precocemente, se você conseguir fazer o diagnóstico, você consegue tratar a doença e combatê-la com um índice maior de possibilidade de cura. Portanto, é muito mais eficiente aí você procurar um acompanhamento, né, da sua saúde. Então, nós vimos na aula de hoje que no nosso corpo acontecem vários processos, né? Processos de crescimento, de reposição da célula, de renovação de tecido, que esses processos ocorrem graças à mitose, que é esse processo de divisão celular que vai originar células idênticas. É importante a gente ressaltar isso, que toda célula que se originar deste processo, elas serão células idênticas àquelas que a originou. Nós vimos também que o processo da mitose tem etapas. E essas etapas, elas são a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. E que cada uma delas tem uma característica, um evento ali que vai marcar a sua ocorrência. Na prófase, nós vimos que ocorre a condensação dos cromossomos. É aquele início ali onde eles vão começar a se estruturar, se organizar, se espiralar. Que neste processo ali da prófase também nós temos o quê? O nucleolo e a membrana nuclear se desfazendo para dar acesso aí aos microtúbulos ao material genético. Vimos que na metáfase ocorre ali o alinhamento desses cromossomos formando a placa metafásica. E na anáfase nós temos ali aquela menina malvada que separa as cromátides irmãs, ali resultando no processo igualitário, equacional, onde vai resultar em duas células filhas com o mesmo número de material genético. E finalmente chegamos à telófase, que é aquela fase em que ocorre a citocinese, que é a separação das células filhas, né, ali já com seu material genético bem estruturado e separado, reestruturando a célula, aparecendo novamente o nucleolo, o núcleo celular, e a célula aparece ali toda se organizando, e nós temos ao final essas células idênticas. Portanto, eu espero que vocês tenham compreendido aí todas as fases, né, da mitose, que tenham aí entendido como que o câncer se forma, e eu espero vocês na próxima aula.